Aí, pessoal, tá gravando, né? Então, estamos no segundo bloco de Direito Empresarial do sexto semestre matutino do dia 2 de setembro, né, de 2020. Nós estávamos estudando as modalidades de empresários, né, de possíveis empresários aqui no Brasil, que é o empresário individual, a EIRELI, a sociedade empresária e a sociedade unipessoal temporária. E, como a gente havia comentado, nós vamos iniciar agora a matéria nova, que é o estudo das obrigações do empresário. Então, a gente vai estudar aí as obrigações do empresário. E, pessoal, são três obrigações do empresário. São três obrigações do empresário: o registro, a escrituração dos livros empresariais e os balanços anuais. Então, registro dos atos, então, o nome completo, né? Registro dos atos constitutivos, escrituração dos livros empresariais e balanços anuais. E essas três obrigações do empresário, na verdade, constituem aí a burocracia, né? A papelada que os empresários têm que fazer, é obrigatório que eles o façam, então, para que eles estejam regulares, né, perante o direito, né? E o não cumprimento dessas obrigações, gera irregularidade para o empresário, né? Ele passa a ser irregular, ele passa a estar irregular perante o Estado, né? Então, são os documentos, é a burocracia, né? É obrigatório e, na verdade, né, fazendo essa papelada, essa burocracia, gera regularidade do empresário e a ausência dessa papelada da burocracia torna o empresário irregular. E a gente vai estudar cada uma dessas obrigações do empresário, começando aí pelo registro dos atos constitutivos. A primeira obrigação do empresário é o registro dos atos constitutivos. Pessoal, o que é o registro dos atos constitutivos? Nada mais é do que a certidão de nascimento do empresário, né? O registro dos atos constitutivos nada mais é do que a certidão de nascimento do empresário. Então, nasce uma pessoa natural, né? Nasce uma criança. Os pais aí, né, eles vão levar essa criança ao registro, né? Ao registro no cartório de registro civil das pessoas naturais, comunicando, então, ao Estado o nascimento dessa pessoa, para que essa pessoa, então, passe a existir para o Estado, né, e para o direito. Aqui também, só que aqui não é a pessoa nascendo, aqui é a atividade empresarial, aqui é a empresa, né? Então, o registro dos atos constitutivos da empresa nada mais é do que a comunicação formal, a formalização perante o Estado da criação e da existência de uma empresa, né? Então, é a formalização perante o Estado da criação e da existência de uma empresa. E com o registro dos atos constitutivos, significa dizer que aquela empresa, então, ela passa a existir para o Estado, né? Ela passa a existir para o Estado. Ela entra, então, nas estatísticas do Estado e ela passa, então, a ter tratamento perante o Estado e o direito, né? Regulamentação perante o Estado e para o direito. Pessoal, esse registro é obrigatório. Esse registro é obrigatório. Para quem? Para todas as empresas. Para todas as empresas. Seja empresário individual, seja EIRELI, seja sociedade empresária, elas são obrigadas a se registrar. E se elas não se registrarem, elas nem existem perante o direito. Elas estão até, eventualmente, trabalhando, mas trabalhando na total informalidade, na total irregularidade. Elas são empresas irregulares, Então, é obrigatório fazer esse registro para todos os empresários. Empresário individual, EIRELI e sociedade empresária.
O que muda, pessoal, entre essas modalidades é o nome do ato a ser registrado, é o nome do documento a ser registrado, né? O empresário individual, ele faz um documento, ele registra um documento chamado declaração ou requerimento de firma individual. O empresário individual, ele registra, né, a declaração ou requerimento de firma individual. E essa declaração ou requerimento de firma individual é o ato constitutivo, então, do empresário individual. Enquanto que a sociedade empresária, ela registra o contrato social ou o estatuto social, né? Então, a sociedade empresária, ela registra o contrato social ou o estatuto social. E esse contrato ou estatuto é o ato constitutivo, então, das sociedades empresárias aí, né? Então, se for perguntado para vocês sobre ato constitutivo ou o que é levado a registro, vocês vão falar: o empresário individual registra a declaração ou requerimento de firma individual e a sociedade empresária registra o contrato social ou o estatuto social. E mais para frente, lá para o segundo semestre, lá para o segundo bimestre, é que a gente vai estudar o que é o contrato, né, o que é o estatuto e a diferença entre eles. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos aí, mas a gente vai estudar certinho o que é o contrato, o que é o estatuto. Bom, e a EIRELI? Pessoal, a EIRELI faz um documento meio termo, né? Tem características tanto da declaração de firma individual quanto do contrato social, né? Traz um documento meio termo aí, né? É mais completo que a declaração do empresário individual, né? Mas não chega a ter toda a complexidade de um contrato social, né? Faz um documento meio termo aí. Como eu disse para vocês, né? A EIRELI está no meio termo, né? Ela pegou o melhor dos dois mundos. E aqui também em relação ao ato constitutivo. É mais completo do que a declaração do empresário individual, mas não chega a ser propriamente um contrato social, que é levado a registro. Gente, quem ficar curioso aí e quiser ver, é só jogar no Google. Joga no Google, modelo de declaração ou requerimento de firma individual. Vocês vão achar o formuláriozinho, né? Joga no Google, modelo de contrato social. Vai ter zilhões. Joga aí no Google, modelo de estatuto social. Vai ter bastante também. E joga aí, né? Registro EIRELI, modelo registro EIRELI. Vocês vão ver um monte. Né? Nem preciso pegar aqui e mandar para vocês. Só jogar no Google quem tiver curiosidade que vai achar vários desses modelos aí. Bom, pessoal, só que tem um detalhe que o direito exige e que infelizmente não é cumprido na prática, né? Infelizmente não é cumprido na prática, que é o momento desse registro. Quando que o empresário ele tem que levar esses documentos a registro? Quando que ele tem que levar a registro? E o artigo 967 do Código Civil traz para a gente que esse registro, olha só, tem que ser feito antes do início da atividade. Antes do início da atividade. Então, nos termos da lei, olha só, primeiro se registra, depois do registro é que vai poder fazer a atividade empresarial, vai poder exercer a atividade empresarial. Então, nos termos da lei, o registro ele tem que ser antes do início da atividade. Primeiro se registra e depois é que vai iniciar a atividade. Só que na prática, né, a gente sabe que não é bem assim. Na prática, a gente sabe que primeiro começa a atividade. Se não der certo, nem registra, né? Se não der certo, nem registra. Se estiver dando certo, é que o empresário vai levar a sua atividade empresarial a registro, né? Mas então ele começou a atividade, deu certo, aí que ele leva a atividade a registro. Mas não é o que a lei quer, né? A lei quer que o registro seja prévio ao início das atividades.
Contudo, pessoal, contudo, por mais que a lei queira que o registro seja prévio ao início da atividade, a lei também não proíbe que o registro seja depois, né? Então não tem proibição legal de se fazer o registro posteriormente ao exercício da atividade, né? E aí vocês vão me perguntar, professor, por quanto tempo, né? Quanto tempo eu posso esperar? Ou quanto tempo depois que eu iniciei a atividade eu vou poder registrar aí? Não é o que a lei quer que o registro seja prévio. Mas se você já começou a exercer atividade, a lei também não te proíbe de registrar e a lei também não te dá prazo. Então, na verdade, você pode registrar a qualquer momento, né? Mesmo que você já tenha iniciado a atividade, você pode registrar a qualquer momento. E por que a lei não proíbe o registro posterior, apesar dela querer que seja prévio? Por que ela não proíbe o registro posterior? Porque, na verdade, pessoal, a lei quer que tenha registro. Então, ela não dificulta a nossa vida, né? Ela pelo contrário, né? Ela facilita a nossa vida, né? Porque ela quer que tenha registro, ela quer facilitar o registro, ela quer que os empresários se registrem, né? Então, ela não impede, ela não proíbe o registro posterior. Contudo, ela dá uma vantagem para quem faça o registro antes do início da atividade, né? Ela não proíbe o registro posterior, mas ela dá uma vantagem para quem faça o registro antes do início da atividade. E qual que é essa vantagem? É o seguinte, enquanto o empresário não se registrar, ele é um empresário, na verdade, irregular. Ele não existe perante o direito. Ele não existe perante o direito. Então, enquanto não existir registro, a responsabilidade dele, já que ele não existe perante o direito, é ilimitada. É ilimitada. Enquanto ele não se registrar, a responsabilidade dele é ilimitada. Ou seja, se ele faz dívida, a dívida da atividade empresarial recai nos bens da empresa? Sim, mas recai também nos bens pessoais dele e ele pode vir a perder tudo. Agora, quando ele registra, ele passa a existir perante o direito, né? Ele adquire, então, personalidade jurídica. E aí, então, a responsabilidade dele, a partir do registro, se torna limitada. Se ele faz o registro antes do início da atividade, ele já estará registrado, ele já terá responsabilidade limitada quando ele começar a exercer a atividade. De modo que, começando a exercer a atividade posteriormente, e mesmo que ele faça dívida, essas dívidas ficarão limitadas aos bens da empresa, ao patrimônio da empresa. Essas dívidas não recairão sobre o patrimônio pessoal desse sócio, desse empresário, o que é uma parte à vantagem. Agora, se ele não faz o registro prévio ao início da atividade, ele, na verdade, inicia a atividade para fazer o registro, ele até pode se registrar depois e a qualquer momento. Só que se ele faz o registro depois, ele adquire responsabilidade limitada, mas só do registro para frente. Tudo que ficou para trás e todas as eventuais dívidas que ele tenha contraído anteriormente, afinal ele já estava exercendo a atividade empresarial, vão ser de responsabilidade ilimitada. Ou seja, pelas dívidas anteriores ao registro, respondem os bens da empresa? Sim, sempre. Mas respondem também os bens pessoais. Então ele está correndo o risco de perder tudo. Quando ele faz o registro, ele então adquire responsabilidade limitada. Só que é dali para frente. É só para dívidas contraídas futuramente. As dívidas anteriores vão continuar com responsabilidade ilimitada, né? E isso é ruim para o empresário. Então, a lei não proíbe o registro posterior. Só que ela sacaneia bastante o empresário, falando que a responsabilidade limitada vai ser dali para frente. E tudo que ficou para trás dançou. É responsabilidade ilimitada, então ele corre o risco de perder os bens pessoais, né? Por isso, então,
que, nos termos do artigo 967, e recomenda-se que se faça, apesar de não ser proibido fazer depois, apesar de ser possível fazer depois, mas que faça, então, o registro dos atos constitutivos antes do início da atividade. Antes do início da atividade. Principalmente se for EIRELI e se for sociedade empresária, para que tenha, então, 100% responsabilidade limitada, né? Principalmente se for EIRELI e se for sociedade empresária, para ter responsabilidade 100% limitada aí. Bom, pessoal, e feita essa observação, a gente pode sistematizar um pouquinho melhor os efeitos da existência do registro, né? Os efeitos, então, da existência do registro e também os efeitos da ausência do registro. Efeitos da ausência do registro. Vamos anotar? Vamos anotar? Coloquem aí. Efeitos da existência do registro. Efeitos da existência do registro. Primeiro efeito. O empresário, então, ele passa a existir perante o direito, né? Primeiro efeito, o empresário passa a existir perante o direito, tornando-se, nome técnico, um empresário regular, tornando-se um empresário regular, né? Então, com o registro, o empresário passa a existir perante o direito, tornando-se um empresário regular. Segundo efeito do registro. Segundo efeito do registro. O empresário, então, ele pode se cadastrar para fins tributários, né? Segundo efeito, o empresário, ele pode se cadastrar para fins tributários, inclusive optando por uma forma bem simplificada de tributação, que a gente chama aí de Simples Nacional. Olha que legal. Com o registro, então, o empresário pode se cadastrar para fins tributários, inclusive optando pelo Simples Nacional. E sem registro, ele não vai conseguir, né? Sem registro, ele não vai conseguir, né? Terceiro efeito do registro. Para EIRELI e sociedade empresário, o registro cria a personalidade jurídica, cria patrimônio próprio, e cria a responsabilidade limitada. Então, para EIRELI e sociedade empresária, né, o registro cria a personalidade jurídica, cria patrimônio próprio e cria a responsabilidade limitada. E esses aí, pessoal, são os efeitos da existência do registro. E agora, então, né, anotem aí, a gente precisa ver os efeitos da ausência do registro, né? Efeitos, então, da ausência do registro. Anotem aí, efeitos da ausência do registro. Primeiro efeito da ausência. Sem o registro, o empresário não existe perante o Estado. E se trata de um empresário irregular. Né? Então, sem o registro, né, o empresário não existe perante o Estado e se trata, então, né, de um empresário irregular. Pessoal, o termo empresário irregular é um termo geral, mas normalmente a gente usa empresário irregular para empresário individual. E a gente usa um termo sinônimo
né, a gente usa um termo sinônimo, que também é irregular, né, que também é irregular pela ausência de registro, diferente para a sociedade. Para a sociedade, a gente chama de sociedade de fato ou em comum, né? Então, a ausência de registro da sociedade gera, então, uma irregularidade que a gente passa a denominar de sociedade de fato ou em comum. E o que é a sociedade de fato ou em comum? É a sociedade que não tem registro. Ela existe de fato, ela existe de fato, ela existe na realidade fática, mas ela não existe para o direito, porque ela não foi levada a registro, né? Então, sociedade de fato ou em comum. A ausência de registro gera uma irregularidade, né? Gera aí um empresário irregular, ou então a sociedade de fato ou sociedade em comum. Bom, segundo efeito do registro, segundo efeito da ausência do registro. Sem o registro, não há personalidade jurídica própria. Sem o registro, não há personalidade jurídica própria. E com isso, não há patrimônio próprio e a responsabilidade é ilimitada. Sem o registro, não há personalidade jurídica própria, não há patrimônio próprio e a responsabilidade é ilimitada. Pessoal, e a gente já viu que isso não é ruim, isso é péssimo, né? O direito empresarial para as empresas, né, a responsabilidade ilimitada não é ruim, isso é péssimo, né? Então, é bem grave não registrar a empresa, não registrar a empresa. Não gera personalidade jurídica, não gera patrimônio próprio e a responsabilidade é ilimitada. Terceiro efeito da ausência de registro. Terceiro efeito da ausência de registro. Sem registro, não dá para se cadastrar para fins tributários e não terá CNPJ. Sem o registro, né, não dá para se sem o registro não há cadastro para fins tributários e não há CNPJ, né, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Sem o registro, não há cadastro para fins tributários e não há CNPJ. Que é bastante lógico, né? Que é bastante lógico. Quarto efeito da ausência do registro. Sem o registro, não é possível participar de licitação. Sem o registro, não é possível participar de licitação e nem contratar com o poder público, né? Então, sem registro, não é possível participar de licitação e nem contratar com o poder público. O que também é bastante lógico, porque se não tem registro, não existe perante o Estado. E se não existe perante o Estado, não tem como contratar com o Estado, né? Não tem como contratar com o Estado. E, pessoal, quem já participou de licitação aí, sabe que para participar da licitação, a empresa ela vai ter que apresentar um envelope lacrado com seus documentos de habilitação. E o principal documento de habilitação é o documento que comprova o registro, é a prova do registro. Sem essa prova do registro, a empresa é inabilitada de cara, ela nem continua, ela é excluída da licitação imediatamente aí. E não participa de licitação, sem participar de licitação não pode contratar com o poder público, né? Isso é muito ruim, porque as grandes obras, né, e o grande volume de dinheiro hoje, ele vem aí do Estado, né? Então, por exemplo, aí, estão duplicando a rodovia, né? O Estado vai licitar e as empresas construtoras, né, de consórcios aí, porque a obra é muito grande, vão participar, né, da licitação, ganhando, vão contratar com o poder público e vem uma bolada de dinheiro, né? Asfaltamento de cidade, construção de prédio e mesmo serviços públicos.
coleta de lixo, né, transporte coletivo urbano, né, é tudo feito, então, na forma de licitação, e sem registro a empresa não pode participar da licitação, não pode contratar e vai perder, então, essa excelente fonte de renda, né? Então, é muito drástico, né, não ter o registro aí nesse aspecto. E, por fim, pessoal, quinto efeito da ausência do registro. Quinto efeito da ausência do registro. Anotem aí. Sem registro, não é possível requerer falência de terceiro. Sem o registro, não é possível requerer falência de terceiro. Sem o registro, não é possível requerer a falência de terceiro. Então, veja, uma empresa que não tenha registro, ela não pode requerer a falência de outra empresa, né? Uma empresa que não tenha registro, ela não pode requerer a falência de outra empresa aí. Ela fica proibida de requerer a falência de outra empresa. Agora, pessoal, tomem cuidado. A ausência de registro impede que ela requeira a falência de outra empresa. Porém, a ausência do registro não impede que outra empresa requeira a falência dela, empresa sem registro, né? E mesmo uma empresa sem registro, ela pode sim falir, O que a empresa sem registro não pode é requerer falência de terceiro, mas o terceiro pode requerer a falência dela, empresa sem registro. E a empresa sem registro pode sim falir, né? E tem que ser assim. Por quê? Porque senão ninguém ia se registrar. Se a ausência de registro impedisse a falência, ninguém ia se registrar. Por quê? Ia alegar que não pode falir porque não tem registro. Mas isso seria, na verdade, alegar a própria torpeza em juízo, né? Isso seria alegar a própria torpeza em juízo. Então, não vale. Mesmo sem registro, a empresa pode falir. O que ela não pode é, sem registro, requerer a falência de terceiro. Então, tome muito cuidado com isso, né? A empresa sem registro não requer de terceiro, mas terceiro pode requerer dela, mesmo ela não tendo registro, e ela pode falir sim. Pessoal, e isso na prática, essa proibição, né, da empresa sem registro de requerer falência de terceiro é algo muito ruim para a empresa, né? Não poder requerer falência de terceiro, na prática, é algo muito ruim para a empresa. Por quê? Porque o requerimento de falência é a melhor forma que se tem de cobrar dívida. Requerimento de falência de uma empresa é a melhor forma que se tem de cobrar dívida. Pelo seguinte, vocês são as empresas, e vocês estão devendo aí na praça, estão devendo para várias pessoas aí na praça. E essas pessoas, então, os credores, vão cobrar essas dívidas de vocês, empresa. Um dos credores resolve cobrar a dívida por um procedimento de execução normal, que vai te obrigar a pagar, mas não vai te levar à falência. E um outro credor resolve cobrar o crédito através de um procedimento especial chamado falência. E esse credor, então, entra com pedido de falência contra você, para cobrar a dívida, mas com pedido de falência. Vocês, que são empresas, que têm um processo de cobrança ou de execução que não vai levar à falência. E tem um segundo processo de cobrança, de execução, na verdade, que vai te levar à falência. E vocês têm dinheiro para pagar um dos dois. Não tem dinheiro para pagar os dois. Tem dinheiro para pagar um dos dois. Qual que vocês vão pagar? Primeiro, a execução que não vai te levar à falência, e pagar a execução que não vai te levar à falência significa deixar a falência em aberto. Ou vocês vão pegar o único dinheiro que vocês têm e vão pagar a falência. Porque se paga a falência, acaba a falência. Não te fecha, não te leva à falência. E deixa o outro rolando. O que vocês vão fazer? Obviamente, vocês vão pegar o dinheiro que vocês têm e vão pagar a falência. Porque ao pagar a falência, acaba a falência.
então você, como empresa, não corre o risco de ser fechada. E o outro? O outro, devo, não nego, pago quando eu puder, porque não vai te levar à falência mesmo, então você empurra ele aí para frente, não vai te levar à falência. De modo que, se eu sou agora o credor, se eu quero receber o dinheiro, se eu quero cobrar uma empresa, eu posso entrar com uma execução normal? Posso, mas no máximo eu vou pegar um bem da empresa e olhe lá. Agora, se eu posso entrar com falência, eu vou entrar com falência, eu vou cobrar através da falência, porque a chance de eu conseguir receber na falência é muito maior, porque a empresa devedora vai ficar com medo da falência e vai pagar a falência, né? E aí eu consigo receber. Então, eu como credor, poder me valer da falência, poder requerer falência de terceiro, é uma pátria vantagem, porque é a melhor forma, então, que eu vou conseguir receber, cobrar e receber meus créditos. Porém, se eu sou credor, mas eu não sou registrado, eu não posso me valer da falência, eu não posso entrar com pedido de falência de terceiro, eu vou ter que entrar com uma execução normal, e o máximo que eu vou conseguir é pegar um bem da empresa, né? Mas essa empresa não vai ter interesse nenhum de pagar, ela pode até falar, devo, não é, pago quando eu puder, e vai me enrolando aí, né? Então, essa proibição de não poder pedir falência de terceiro, né, da empresa sem registro não poder pedir falência de terceiro, é muito ruim, porque ela perde a melhor forma de cobrança e ela continua, ela em si, sujeita à falência. Alguém pode pedir o dela, quer dizer, não evita nada, né, não beneficia em nada, né? E esses são, então, os 5 efeitos da ausência do registro. Esses são os 5 efeitos da ausência do registro. Pessoal, e tudo isso aí está no nosso materialzinho, né? E aí vocês vão ficar bravos comigo. Professor, você fez a gente escrever? Fiz mesmo, porque escrevendo é que decora, né? É escrevendo que decora. Mas tem no material, né? Quem rolou o material aí para baixo viu que tudo isso tem no material. Bom, pessoal, terminamos então o documento a ser registrado. Terminamos o momento em que tem que ser registrado, terminamos os efeitos do registro e os efeitos da ausência do registro, e a gente pode entrar num tema novo agora, né? Estudando, na verdade, onde que o registro é feito. Onde que o registro é feito? Em que órgão público que o registro é feito, né? As pessoas naturais são registradas no cartório, né? Agora, as empresas não. As empresas, elas têm um órgão próprio de registro de empresa. Porém, como é um órgão criado há muito tempo atrás, muito antes do Código Civil de 2002, portanto, ainda na égide do Código Comercial de 1850, o nome desse órgão usa terminologia antiga, né? É a famosa junta comercial, né? Mas já tem gente aí que atualizou para junta empresarial, né? Mas é comumente chamado mesmo de junta comercial. Então, os registros das empresas, né, eles são feitos na junta comercial, O empresário individual, ele vai levar a declaração e requerimento de firma individual para registro na junta comercial. A sociedade empresária vai levar o contrato ou estatuto social para registro na junta comercial. E a EIRELI vai usar o documento meio termo dela aí, né? E vai levar registro também na junta comercial. Então, o órgão responsável pelo registro é a junta comercial. Pessoal, a junta comercial é um órgão estadual. Então, cada estado tem a sua. No estado de São Paulo, a gente tem a Junta Comercial do Estado de São Paulo, que a gente chama de JUSESP, né? A JUSESP. Mas cada estado tem a sua. Então, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Junta Comercial do Estado do Paraná, Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul e assim por diante. Cada estado tem a sua área. E como ela é um órgão estadual, a sede dela é sempre na capital do estado, né? Então, aqui em São Paulo, a sede da JUSESP é São Paulo.
né? Em Minas Gerais, a sede da Junta de Minas é Belo Horizonte, né? No Paraná, a sede da Junta é Curitiba, né? E assim por diante nas capitais. Só que, né, não tem empresa só na capital, a empresa tem em todo lugar, ainda bem, né? E é por isso que a Junta também ela não pode ficar só na capital. Então, ela passa a ter escritórios descentralizados ao longo do estado, né? Não são todas as cidades que vão ter esses escritórios, né? Mas toda cidade ela vai ser atendida por um determinado escritório, ainda que regionalmente falando, ainda que na região, né? E na nossa região aqui, o escritório da Junta Comercial do Estado de São Paulo é em Jales, né? Fica aí, quem conhece Jales, no Alto do Pontilhão, no prédio da Associação Comercial de Jales, ao lado da Sabesp, ao lado da Caixa d'Água. E a Junta Comercial de Jales, né? A Junta Comercial em Jales, atende toda a região, né? Santa Fé não tem, né? Fernandópolis não tem, Votuporanga, eu acredito que não tenha também, e dependem aí da Junta, do escritório da Junta, né? Da representação da Junta aqui no município de Jales, né? E além de Jales, né? A gente tem Araçatuba e Rio Preto, né? Esses são os escritórios da Junta Comercial. Agora, pessoal, interessante. A JUSESP, a Junta do Estado de São Paulo, ela tem vários serviços online. Então, muita coisa é possível fazer pelo próprio site da Junta Comercial, né? Se vocês tiverem curiosidade, entrem aí, né? jusesp.org.br, que é jusesp.org.br, não, jusesp.gov.br. Não sei se é org ou gov, mas jogando no Google JUSESP, vocês vão achar o primeiro site aí. E todos esses serviços, eles são feitos através do login da Nota Fiscal Paulista. Então, quem está cadastrado aí no sistema da Nota Fiscal Paulista, com o mesmo login e senha, consegue acesso na Junta Comercial do Estado de São Paulo, né? Então, é bem interessante aí. E, claro, tem serviços que não são online, como o registro de empresa, né? Se eu não me engano, o registro de empresa ainda não é online, então vai ter que procurar um dos escritórios da Junta Comercial, né? Vai procurar um dos escritórios da Junta Comercial. Bom, pessoal, só que as juntas comerciais, sendo órgãos estaduais, significa dizer que no Brasil nós temos 27 juntas comerciais, porque nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, né? Então, no Brasil, aí, a gente tem 27 juntas comerciais, uma para cada estado, mais uma para o Distrito Federal. E isso poderia gerar um problema. Por quê? Porque se a gente tem 27 juntas, que são órgãos estaduais e, portanto, autônomas uma das outras, cada junta poderia ter uma sistemática de registro completamente diferente uma das outras. E isso seria muito ruim para o mundo empresarial, porque a gente já viu que para o mundo empresarial, para que o comércio, para que a empresa possa atuar, ela precisa de padronização, né? E para evitar, então, possível falta de padronização no Brasil inteiro, dada a quantidade de juntas comerciais que se tem, é que foi necessário a criação de um órgão federal unificador. Então, a gente passou a ter, então, um órgão federal unificador, padronizador. Antigamente, esse órgão era chamado de DNRC. Antigamente, ele era chamado de DNRC, que era Departamento Nacional de Registro de Comércio. DNRC, Departamento Nacional de Registro de Comércio. Só que no governo Dilma, esse órgão foi alterado. E ele passou, então, a se chamar DREI, D-R-E-I, DREI, que é, então, o Departamento de Registro de Empresas e Integração. DREI, Departamento de Registro de Empresas e Integração. E, pelo nome dele, a gente já percebe a função dele. Departamento de Registro, então ele trabalha com registro de empresas. E integração. O papel dele é um papel integrador, unificador, padronizador
da atuação das juntas comerciais. E para isso, ele é um órgão só para o Brasil inteiro, então ele é um órgão federal. Ele é um órgão federal. E o funcionamento desses dois órgãos, junta comercial, que é estadual, e DREI, único, federal, funcionamento conjunto desses dois órgãos, junta comercial e DREI, forma, então, o que a gente chama de Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. Né? A atuação da junta e do DREI forma, então, o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, né? Que a gente conhece aí pela sigla SINREM. SINREM, Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, o SINREM. E importante, pessoal, o SINREM não é um órgão, ele não tem existência própria. O SINREM é um sistema dado pela atuação conjunta de dois órgãos, junta comercial e DREI. Os órgãos são a junta comercial e o DREI. Quem tem existência própria material, quem tem prédio, sede, atendimento, é a junta comercial e o DREI. Mas a reunião, a atuação conjunta da junta comercial com o DREI, né, com o DREI e vice-versa, formam então um sistema que é o SINREM. Mas o SINREM não é órgão, o SINREM não tem existência própria, o SINREM não tem sede, né? Ele é o sistema, ele é o funcionamento da coisa aí. Pessoal, e esse SINREM, Sistema Nacional de Registro de Empresa Mercantil, ele é regido por uma lei própria, que é a Lei 8.934 de 94. Né? Então, toda essa atuação do registro de empresas, né, e a atuação do SINREM, das juntas comerciais e do DREI, é feita, então, com base nessa Lei 8.934 de 94. Quem aí vai trabalhar, né, com constituição de empresa, com registro de empresa, normalmente quem faz isso é o contador, né, isso é a especialidade do contador, ele vai trabalhar com essa Lei 8.934 de 94. Né? Bom, pessoal, e dentro do SINREM, então, nós temos dois órgãos. A junta comercial como órgão executor, a junta comercial como órgão executor, porque é ela que faz o registro, e o DREI como órgão regulamentador ou regulamentar. Né? O DREI é o órgão regulamentador ou regulamentar. O DREI não faz registro. Não adianta você ir lá no DREI e falar, vim registrar minha empresa aqui. Ele vai virar e falar, legal, procura a junta comercial. Aqui não, Playboy, aqui não. Né? Por quê? O DREI não faz registro. O DREI é um órgão regulamentador. O DREI cria as normas e fiscaliza a atuação das juntas comerciais dos estados e do DF, visando uma padronização. Bom, pessoal, e para a gente terminar o SINREM, né, é interessante a gente estudar a competência jurisdicional. Seguinte, você quer registrar a sua empresa e a junta comercial nega o registro da sua empresa. Você vai procurar um advogado e vocês, então, vão entrar com uma ação judicial, um processo judicial, visando, então, o registro da empresa, para que o juiz, então, determine o registro da empresa. A pergunta é, essa ação visando o registro da empresa, negado pela junta, é de competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal? Depende. Depende do quê? Depende, na verdade, do erro, ou de quem cometeu o erro, né? E, consequentemente, né, em termos técnicos processuais, vai depender da causa de pedido. Olha só, se o erro foi da junta, a junta foi analisar os documentos apresentados e errou. Ela, a junta comercial, errou, negando o registro. E aí você vai entrar com ação e a tua causa de pedir vai ser erro da junta. Pessoal, a junta comercial é um órgão estadual. Então, essa ação tem que tramitar na justiça estadual.
né? Tem que tramitar na Justiça Estadual, porque é erro da junta e a junta é órgão estadual, então tem que tramitar na Justiça Estadual. Porém, se a junta negou o registro, só que ela negou esse registro com base numa resolução do DREI, e você acha que a resolução está errada, e você então vai entrar com uma ação tendo como causa de pedir um erro normativo, um erro na resolução do DREI, o erro não foi da junta. O erro não foi da junta. Ela seguiu o que mandaram ela fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O erro foi do DREI, ao criar uma normativa errada. E o DREI é órgão federal. Se o DREI é órgão federal, a competência dessa ação vai ser da Justiça Federal, né? Da Justiça Federal. Então, tome muito cuidado com isso, né? Tudo vai depender, então, da tua causa de pedido. Se a tua causa de pedir é erro da junta é órgão estadual, Justiça Estadual. Se a tua causa de pedir não é erro da junta, porque está seguindo ordem, é erro da normativa, a normativa está errada, e a normativa veio do DREI, o DREI é órgão federal, então a atuação vai ser proposta na Justiça Federal. Pessoal, e com isso aí, a gente terminou o sistema de registro, né? Com isso aí, a gente terminou o sistema de registro, né? Só que, antes da gente seguir um pouquinho, né, é muito importante a gente dar uma estudada nas peculiaridades aqui, nas peculiaridades de registro. A gente tem umas peculiaridades, a gente tem algumas coisas que são um pouco diferentes aí. Primeira peculiaridade, olha só, apesar do registro ser feito na junta comercial, que é órgão estadual, como este registro segue as normativas do DREI, que é órgão federal, este registro, ainda que estadual, valerá para o Brasil inteiro, né? Essa é a primeira peculiaridade, né? Apesar da junta comercial ser órgão estadual, o registro na junta, de qualquer estado, segue padronização do DREI, que é órgão federal. Consequentemente, apesar do registro ser uma junta estadual, esse registro vale para o Brasil inteiro. Então, eu posso registrar a minha empresa na junta comercial do estado de São Paulo, na JUSESP, e passar a operar, né, em qualquer lugar aí do país, né? Veja só, não disse que eu vou transferir minha sede, não, né? Minha sede continua aqui, né? Mas eu posso ter filiais, eu posso contratar, né, em qualquer lugar do Brasil, né? Meu registro segue aí para em qualquer lugar do Brasil, ele é válido para qualquer lugar do Brasil. Isso ocorre por conta do DREI. Então, não há necessidade de ficar se registrando em todas as juntas comerciais, estado por estado, né? Eu vou querer fazer um contrato em Minas. Mas o meu registro é de São Paulo. Então eu vou ter que me registrar em Minas. Não tem essa necessidade, porque a junta atua segundo o DREI, que é o órgão federal aí nacional, né? Então, as empresas são registradas normalmente em uma junta comercial e elas têm, então, pode até ter registros suplementares, mas, né, se não houver necessidade prática aí, né, por motivo prático, juridicamente ela não precisa. Ela não precisa ter registro. Ela pode operar com registro em uma junta em um determinado estado, em todos os estados aí, sem problema nenhum, né? Então, não há necessidade de registro junta por junta, né? Registro em uma junta já cria aquela empresa e ela é válida para o Brasil inteiro aí. Segunda peculiaridade. Pessoal, segunda peculiaridade tem a ver com as cooperativas. Segunda peculiaridade tem a ver com as cooperativas. Por quê? Pelo seguinte, as cooperativas, por expressa disposição de lei, elas têm natureza civil, elas são regidas pelo direito civil. E a gente já viu aqui
que o direito empresarial ele dá um nome para as atividades civis. Ele chama, então, as atividades civis de simples. Então, simples para a gente é o que é regido pelo direito civil. E as cooperativas, elas são sempre simples, elas são sempre regidas pelo direito civil, por expressa disposição de lei. É o que diz para a gente o artigo 982, parágrafo único do Código Civil, dizendo que, independentemente do objeto, considera-se empresária a sociedade por ações. E as sociedades por ações, que é mais complexo, a gente vai estudar mais para o fim desse semestre. Lá para o dia 22 de dezembro, aí, né, talvez dia 23 de dezembro, a gente estude, então, as sociedades anônimas, né? E aí já fica combinado, né, que a gente termina a aula e vai para a ceia de Natal, né? Mas até lá, né, tem muito chão para rolar, então aguardem as cenas dos próximos capítulos aí. O que interessa para a gente é a parte final do dispositivo, que fala que, independente do objeto, considera-se simples as cooperativas. Então, as cooperativas, elas são sempre simples, elas são sempre regidas pelo direito civil. E a gente já comentou também que essas atividades simples, regidas pelo direito civil, elas não podem ser registradas na junta comercial, na junta empresarial, porque a junta é o sistema de registro de empresa, e a cooperativa não é empresa, é atividade simples, é atividade civil. De modo que, se a gente for seguir a natureza jurídica das cooperativas, elas não poderiam ser registradas na junta, elas deveriam ser registradas no cartório de registro civil das PJs, das pessoas jurídicas, né? Então, seguindo a natureza legal das cooperativas, elas deveriam ser registradas no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. No entanto, pessoal, passando meio que por cima dessa normativa legal, o antigo DNRC e atual DREI tem uma normativa dizendo que, apesar de serem simples, as cooperativas têm que ser registradas nas juntas comerciais. Apesar de serem simples, as cooperativas têm que ser registradas nas juntas comerciais. E o DREI, como órgão regulamentador, impõe essa conduta para as juntas comerciais. E com isso, segundo o famoso adágio jurídico de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, as juntas comerciais é que fazem os registros das cooperativas, né? Então, as cooperativas, por normativa do DREI, elas são registradas nas juntas comerciais. Tomem muito cuidado com isso, porque isso é uma exceção, isso é uma peculiaridade, né? E se cair em prova aí, o risco de errar é grande, né? Então, as cooperativas são simples, não há dúvida disso, porque é a lei que define, né? Artigo 982, parágrafo único. Contudo, apesar de serem simples, as cooperativas são registradas nas juntas comerciais, por expressa regulamentação do DREI. Agora, não é o fato de ser registrado na junta que ela vai ter natureza empresarial, né? Ela continua sendo simples, mas registradas na junta. E como isso é meio confuso, né? Como isso é meio estranho, o Fábio Ulloa Coelho, que é o doutrinador que a gente segue aí, né, nas nossas aulas, ele traz no livro dele, né, que essa conduta do DREI, essa normativa do DREI é um tanto quanto questionável, né? O que permite a gente concluir que ele não concorda muito, né? E apesar de ser o Fábio Ulloa Coelho, nacionalmente reconhecido aí como doutrinador de direito empresarial, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem manda? O DREI. Quem obedece? Todos nós, inclusive o Fábio Ulloa Coelho e as juntas comerciais. Né? Então, as cooperativas, elas são registradas na junta, né? Por exemplo, aí, se vocês forem atuar com cooperativa, né? Tem N cooperativas aqui em Jales, né? Tem cooperativa, a Copersol, que é a cooperativa dos catadores de lixo reciclável, né? Tem várias cooperativas aí de produtores rurais, né? Tem cooperativas bancárias, né? Como o Cicobi, elas são registradas nas juntas, porém elas têm natureza civil, elas são regradas pelo direito civil, né? E que direito civil, pessoal? Nós temos os princípios gerais das cooperativas previstas no Código Civil, né? Os princípios gerais
previstos no Código Civil, e a gente tem uma Lei Geral das Cooperativas, né, que é da década de 70. Não me recordo agora de cabeça qual é o número dela, mas tem a Lei Geral das Cooperativas, que é da década de 70, se eu não me engano, 74. Né? E essa é a normativa das cooperativas. Código Civil são os princípios gerais, né? E a Lei Geral das Cooperativas, que é uma lei da década de 70. Bom, pessoal, e a última peculiaridade que a gente precisa estudar? A última peculiaridade que a gente precisa estudar tem a ver com a atividade rural. A última peculiaridade que a gente precisa estudar tem a ver com a atividade rural, tem a ver com o produtor rural. Pessoal, o produtor rural, na verdade, ele tem três opções. O produtor rural, ele, na verdade, tem três opções. Por quê? O produtor rural, ele pode não se registrar. Ele pode não se registrar. Se ele não quiser se registrar, ele, produtor rural, não é obrigado. Ele pode não se registrar. Já é diferente. Segundo, se ele quiser, não é obrigatório, se ele quiser se registrar, olha que interessante, ele pode se registrar no cartório. Ele pode se registrar no cartório. Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. E se ele se registrar no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, ele não será empresário. Ele será, na verdade, regido pelo direito civil, sem problema nenhum. Não será empresário, será regido pelo direito civil. Ou então, a terceira opção, ele pode se registrar na junta comercial. E se ele optar em se registrar na junta comercial, aí sim, aí ele vai ser empresário, aí sim ele vai ser regido pelo direito empresarial. E ele é o único que tem essas três opções, né? O produtor rural pode nem se registrar, se quiser, pode se registrar no cartório e aí vai ser regido pelo direito civil. Ou, se quiser, pode se registrar na junta comercial e aí vai ser regido pelo direito empresarial. E aí vocês vão me perguntar, professor, por que ele tem esse tratamento diferenciado? Por que ele é o único que tem todas essas opções aí? Pelo seguinte, gente, nós temos uma variedade muito grande de produtores rurais, né? Desde o pequeno produtor rural, em regime de economia familiar, até de subsistência, até o grande latifundiário, que é a propriedade rural dele, né, ou as propriedades rurais dele, na verdade é uma cidade. Tem uma cidade interna naquela propriedade. Então tem a moradia dos trabalhadores para isso, né, para viabilizar isso. Tem escola, tem posto de saúde, né, tem supermercado dentro, Por exemplo, aí, né, o Plairo Maggi, né, no Mato Grosso, o Plairo Maggi, o rei aí dos grãos, né, as propriedades são enormes, né? E justamente para poder atender a todos, desde o pequeno produtor em economia familiar, de subsistência, até o grande latifundiário, né, grande latifundiário aí, é que tem essas opções aí. Gente, o cara em economia familiar, de subsistência, planta para comer, o cara não vai se registrar, ele nem sabe disso, né? Nem tem dinheiro para isso. Então não dá para obrigar o cara a se registrar, né? Ele planta para comer, né? Agora, dispensar o registro do grande latifundiário aí também não dá, né? Dispensar o registro do grande latifundiário não dá. E então, o grande latifundiário ele tem que ser registrado e onde? Pô, o grande latifundiário é empresa, não tem dúvida, tem um monte de empregado, tem um monte de contrato, tem um movimento, um monte de dinheiro. O cara é empresa, né? É o empresário rural, né? E aí tem que ser registrado na junta. Então, para permitir abarcar todas essas diversas realidades que a gente tem no meio rural, é que o produtor rural ele tem essa faculdade aí. E quem diz isso para a gente, pessoal, é o artigo 971, artigo 971 do Código Civil. Ele fala o seguinte, o empresário cuja atividade rural constitua a sua profissão pode fazer o registro. Pode, não é deve, é pode, né? Mostrando aí que o seu registro é facultativo.
Aí continua. No entanto, se porventura, se fizer, olha como é facultativo, esse empresário rural será tratado como empresário. Então, se ele quiser se registrar na junta, né, e se ele se registrar na junta, ele será tratado como empresário. Né? Então, é uma sistemática bem mais leve, digamos assim, né? Justamente para permitir abarcar toda essa essas diversas realidades que a gente tem no meio rural do nosso país. Né? Bom, pessoal, e para exemplificar aí, eu trago essa questão da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, num concurso de 2009, né? E foi uma questãozinha bem capciosa, né? Ela está bem além do nosso conteúdo de hoje, né? Do nosso entendimento de hoje, mas ainda assim dá para trabalhar com ela. Olha lá, ela fala o seguinte: um empresário rural devidamente registrado há mais de 2 anos no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tem seus negócios concentrados em Uberaba, possuindo ainda filial em Pouso Alegre e sede contratual em Varginha. Gente, olha como Minas é bairrista. Tem algum mineiro aí? Tem algum mineiro? Olha como Minas é bairrista. Isso é uma peculiaridade, né, dos concursos de Minas. Quem for prestar concurso público de Minas aí, se prepara que é bastante bairrista. Então, eles vão... Aqui não está perguntando nada específico das cidades, mas tem concurso que pergunta, né, que faz questão sobre Minas Gerais, ou a história de Minas, ou normativas próprias de Minas. Então, quem for prestar concurso em Minas, se prepara que é bem bairrista mesmo. Mas, enfim, e aí vem a pergunta. Qual o foro competente para se requerer a sua recuperação judicial? Gente, recuperação judicial, recuperação de empresa, é um instituto típico de direito empresarial, que só se aplica para empresas. E nesse caso, apesar de estar escrito empresário rural, isso aqui é uma parte a sacanagem que induz a gente em erro, apesar de estar escrito empresário rural, o registro não é na junta, o registro é no cartório. E se é no cartório, ele não é empresário, ele não é regido pelo direito empresarial. E, consequentemente, ele também não se sujeita à recuperação de empresa, porque ele não é empresa. Então, a resposta correta, por falta de empresariedade, é a alternativa C. Nenhum deles, pois não está sujeito à lei de recuperação e falência de empresas. O fato dele estar registrado no cartório retira-lhe o caráter de empresário, torna ou mantém ele regido pelo direito civil. Agora, pessoal, a título de curiosidade, porque não é o nosso objeto de estudo. Se fosse empresa, se ele tivesse sido registrado na junta comercial, onde que tramitaria a recuperação judicial? Onde que tramitaria a recuperação judicial? Quem diz isso para a gente é o artigo 3º da Lei de Falência, e o artigo 3º da Lei de Falência, que é essa Lei 11.101 de 2005 aqui, diz para a gente que a falência e a recuperação de empresa devem tramitar na comarca do principal estabelecimento da empresa. Comarca do principal estabelecimento da empresa. E para a gente definir o que é principal estabelecimento, nós seguimos um critério econômico. Principal estabelecimento da empresa é onde a empresa concentra suas atividades empresariais e econômicas. Principal estabelecimento é onde a empresa concentra suas atividades empresariais e econômicas, onde ela tem a maior planta industrial, onde ela tem mais empregados, onde ela tem maior produção, onde ela tem mais contratos, onde ela movimenta mais dinheiro aí, né? E isso não é necessariamente a sede. Isso não é necessariamente a sede, porque a empresa pode ter como sede uma determinada comarca, só que lá só tem um escritóriozinho, pequenininho, não movimenta nada de dinheiro. A planta industrial mesmo dela não está lá na sede, está em uma outra cidade. E é essa outra cidade onde concentra as atividades é que é competente para processar e julgar
a processos de falência e de recuperação de empresa. Então, quando a gente analisa a questão e ela fala que tem seus negócios concentrados em Uberaba, ainda que possua filial em Pouso Alegre, ou ainda que a própria sede seja em Varginha, o que importa é onde concentra as atividades. Então, se fosse empresa, a competência seria de Uberaba, né? A competência seria de Uberaba. Que a Uberaba é o principal estabelecimento, né, no conceito econômico, onde ela concentra as suas atividades empresariais, né? E veja que essa questão ela é tão capciosa que ela coloca aí como alternativa a Uberaba. Então, quem não se tocar que o empresário, que o produtor rural não é empresa, quem for direto na análise da lei de falência, estudou muito a lei de falência, vai ver Uberaba, alternativa A, e vai, pumba, vai assinar lá, né? E está errado, né? Está errado, porque a competência, na verdade, né, como não é empresa, não se sujeita à lei de falência. Questãozinha capciosa, questãozinha capciosa. Bom, pessoal, terminamos aí essas peculiaridades do registro, né? Terminamos essas peculiaridades do registro e a gente pode, então, passar ao estudo do conteúdo do registro, né? Vamos estudar agora o conteúdo do registro, né? E estudar aí o conteúdo do registro nada mais é do que estudar os atos de registro. O que a junta comercial faz, né? Atos de registro. O que a junta comercial faz? E nós vamos ver que a junta comercial, ela pratica 3 atos de registro. A junta comercial, ela pratica 3 atos de registro. Primeiro ato de registro, a matrícula. Segundo ato de registro, o arquivamento. E terceiro ato de registro, não está aparecendo, mas daqui a pouco aparece, a autenticação. A autenticação. E esses são os atos de registro na junta comercial. Então, a junta comercial realiza a matrícula, realiza o arquivamento e realiza a autenticação. E cada um desses atos de registro, eles têm um objeto próprio. E diferente um dos outros, de modo que a gente não pode confundir e de modo que a gente tem que saber decoradinho aí quais são os atos de registro, que são esses 3, e o que faz cada um deles, para que serve cada um deles aí. Porque as questões de prova vão embaralhar, né? As questões de prova vão embaralhar e a gente tem que saber certinho o ato e o objeto, né? A finalidade de cada um deles aí. Bom, vamos lá, vamos estudar então cada um desses atos? Olha só, o primeiro ato é a matrícula. E a matrícula é o registro dos tradutores juramentados. A matrícula é o registro dos tradutores juramentados. Pelo amor de Deus, pessoal, não é jumentados, não, é juramentados, né? E esses tradutores juramentados são pessoas, então, que fazem tradução. Nossa, professor, disse muito, não disse nada, né? Não disse nada. Os tradutores juramentados, eles são pessoas que fazem tradução. Então, eles vão pegar documentos estrangeiros, escritos em língua estrangeira, e vão passar para o português. Porém, e aqui é a grande peculiaridade, esses tradutores juramentados, quando eles fazem essa tradução, a tradução deles tem fé pública, tem presunção de veracidade e autenticidade. E é necessário, então, usar esses tradutores juramentados com fé pública, com presunção de veracidade, de autenticidade, quando a ideia é traduzir um documento para uso público, né? Para uso público aí, né? Então, se a gente vai traduzir um documento para usar perante o Estado, ou processos administrativos, ou mesmo processos judiciais, não é qualquer pessoa que vai poder traduzir esses documentos, né? Não dá para pedir aí para o professor de inglês, para o professor de espanhol, por mais que eles saibam a língua estrangeira, eles não têm fé pública. A gente tem que pedir para um tradutor juramentado, né? E esse tradutor juramentado, né? Quem é tradutor juramentado, ele deve, e só é tradutor juramentado, quem tiver registro, mais precisamente, quem for matriculado na junta comercial. Os tradutores juramentados, eles são matriculados na junta comercial.
E se a gente quiser, então, se a gente precisar, então, de um tradutor juramentado, a gente vai na junta comercial e a junta comercial ela tem uma lista aí dos tradutores juramentados matriculados, né? E ela vai, então, fornecer essa lista. Se vocês jogarem aí no Google, vocês acham a lista, né? Por idioma, né? Por idioma. Então, inglês, os tradutores juramentados de inglês, né? Francês, os tradutores juramentados de francês, né? E assim por diante, todas as línguas, né? Só que tem um detalhe, né? Quanto mais rara for a língua, menos tradutor vai ter, menos tradutor vai ter. E se tem menos tradutor, tem menos oferta. Tipo assim, mandarim, deve ter dois, deve ter dois. Se você precisar traduzir um documento do mandarim, você vai ficar na mão dos dois. E quanto menor a oferta, maior o preço, né? Quanto menor a oferta, menor o preço. Né? Então, quem sabe, tem um idioma estrangeiro aí, e quiser atuar dessa forma, se matricula na junta comercial e passa a ser um tradutor juramentado. E sabendo idiomas raros, né, você vai ter possibilidade de cobrar um valor maior de honorários aí para fazer essa tradução. E a pessoa vai ficar na tua mão, porque se ela precisa da tradução para fins públicos, ela vai precisar de um tradutor juramentado. Além dos tradutores juramentados, pessoal, a junta comercial ela faz a matrícula dos leiloeiros, né? A junta comercial ela faz a matrícula dos leiloeiros. Então, tudo que a gente vê de leilão, né, é feito por um leiloeiro. Tudo bem que tem uma empresa por trás, mas sempre tem um leiloeiro, pessoa física responsável. E para ser leiloeiro, ele tem que ter matrícula na junta comercial, né? Então, entrem aí nos sites de leilão, né? Existem vários, né? Pestana, né? Rodrigo Santoro, né? Tem vários sites de leilão aí, né? Entrem no site de leilão, vocês vão ver que tem sempre informação lá embaixo, leiloeiro, número tal, matriculado na junta comercial do estado de, sob o número, e aí tem o número de matrícula dele, né? Os leiloeiros, eles são matriculados na junta comercial. Se alguém um dia tiver interesse aí de ser um leiloeiro, né, é necessariamente ser uma pessoa física, né, é necessário ser uma pessoa física, ainda que se crie uma pessoa jurídica, mas o responsável ainda é a pessoa física, né, vai ter que ser matriculado na junta comercial, né? E por que é necessário ter uma pessoa física? Porque se fizer caca, a responsabilidade é dele, civil, administrativa e até penalmente, né? Então a responsabilidade do leiloeiro é bem grande, né? É bem grande. E só pode operar como leiloeiro, né, quem tiver matrícula na junta comercial, para a gente saber se aquela pessoa é realmente um leiloeiro, né, é validamente um leiloeiro, a gente consulta a junta comercial. Bom, terminamos aí, pessoal, a matrícula. E a gente pode ver o segundo ato de registro, que é o arquivamento. O segundo ato de registro, que é o arquivamento, né? E, pessoal, o arquivamento é o registro dos atos constitutivos. Então, quando a gente vai criar uma empresa e a gente vai registrar, então, os atos constitutivos, né, a declaração de firma individual, do empresário individual, contrato social da sociedade empresária, o que a gente vai requerer à junta comercial é o arquivamento dos atos constitutivos, né? E aí, com o arquivamento dos atos constitutivos, surge, então, a empresa perante o Estado. Então, tecnicamente, arquivamento dos atos constitutivos. Então, o que a gente estudou até agora, na verdade, né, que a gente foi chamando de registro, tecnicamente é mais específico que registro, é o arquivamento dos atos constitutivos. E o último ato de registro, é a autenticação. O último ato de registro é a autenticação. E a autenticação, ela se refere ao registro dos livros empresariais. A autenticação, ela se refere ao registro dos livros empresariais. E toma cuidado, pessoal. Registro do ato constitutivo é o ato de nascimento da empresa. E autenticação de livro empresarial é o registro das operações da empresa, né? Então, o ato constitutivo cria a empresa, faz nascer a empresa, mas para por aí. Depois que a empresa já existe, ela está operando,
todas as atividades empresariais que ela vai fazendo são lançadas em livros empresariais. E esses livros empresariais, então o registro das atividades empresariais, eles também têm que ser levados para a junta comercial, e sobre esses livros empresariais, a junta vai fazer a autenticação. A junta comercial, então, autentica os livros empresariais. Pessoal, esse nome de livro empresarial, ele, na verdade, é um remanescente histórico, né? Porque antigamente o registro das atividades era feito em livros, né? Em papel aí. Só que hoje não mais, né? Hoje é tudo feito de forma eletrônica, né? Em computadores, em planilhas eletrônicas aí, né? Porém, o nome livro, apesar de não ter mais livro, né? Permanece, né? O nome livro permanece. Então, é um remanescente histórico. Mas seja, então, de forma física, por livro, seja por forma eletrônica, tem que ser autenticado, tem que ser apresentado para autenticação na junta comercial aí. E a quem cumpre fazer essa escrituração e autenticação, né, aos contadores, né? Então, os contadores das empresas aí, né, os escritórios de contabilidade das empresas, é que lavra esses livros empresariais e leva a autenticação à junta comercial, né? Então, é obrigação do empresário, mas, na verdade, o empresário delega, né? Quem faz, e é uma das funções, são os escritórios de contabilidade, Bom, e com isso, então, pessoal, nós terminamos a atuação da junta, nós terminamos o registro e terminamos a primeira obrigação do empresário, que é o registro dos atos constitutivos. E aproveitando o gancho da autenticação dos livros empresariais, a gente já pode começar a segunda obrigação do empresário, que é justamente escriturar e autenticar nas juntas comerciais os livros empresariais. Então, escrituração e autenticação dos livros empresariais. Essa é a segunda obrigação do empresário. E se é a segunda obrigação do empresário, não tem jeito, tem que fazer. Ah, e se não fizer? Você está irregular perante a junta comercial, né? Você está irregular perante a junta comercial. Então, tem que escriturar e tem que autenticar os livros empresariais. E como eu disse para vocês, né, quem faz isso é o contador, né, é o escritório de contabilidade aí. Então, quem tem, de fato, know-how, conhecimento sobre a escrituração de livros é o contador, né? Eu não sou contador, então não tenho grandes conhecimentos aí sobre os livros, né, empresariais, sobre os livros contábeis, mas a gente vai dar aqui alguns pitacos, né, mas são meros pitacos. E quem tem realmente informação a respeito são os contadores, essa é a função deles. Bom, pessoal, e muita gente que trabalha em empresa ou que é empresário já teve contato com esses livros empresariais, ou pelo menos contato com um deles, né? Que é feito sempre ao fim do dia, né? Chamado livro caixa, né? Toda empresa, ao fim do dia, ela fecha o caixa e lança aí, né, a entrada de dinheiro e a saída de dinheiro nesse livro caixa. O livro caixa é um dos livros empresariais, né? E é até o mais comum, né? Só que além desse livro caixa, existem vários outros livros, né, empresariais. Por exemplo, o livro diário é um outro livro empresarial. Por exemplo, o livro de ata de assembleias. Então, todas as assembleias que são realizadas dentro de uma empresa, né, reunindo sócios aí para tomar uma determinada decisão, tem que lavrar uma ata e essa ata fica registrada no livro de atas de assembleia, né, e tem que ser autenticada na junta comercial também, né. Além disso, empresas que emitem duplicata, né, tem o livro de registro das duplicatas, né, toda duplicata emitida por uma empresa fica registrado dentro dela no livro de registro de duplicata e tem que ser levado também à autenticação. Então, livro caixa, livro diário, livro de ata, livro de duplicata, aí tem vários livros. Agora, pessoal, importante, a lei, né, no artigo 1180 do Código Civil,
diz para a gente que é indispensável o livro diário, né? Então, é obrigatório a realização do livro diário, né? Por incrível que pareça, vocês vão ver que não é tão incrível assim, tem explicação para isso. O livro caixa não é obrigatório, Quem é obrigatório é o livro diário. A lei exige a realização do livro diário. Então, o que tem que ser feito dia a dia, o nome já diz, é o livro diário, né? É o livro diário. Mas, na prática, aí a galera fala livro caixa, né? Mas, tecnicamente, não é livro caixa. Tecnicamente, é livro diário. Por quê? Pelo seguinte, o livro caixa, ele é um livro meramente contábil. Ele só trabalha em 2 colunas com crédito e débito. E aí ele chega no final e dá o somatório aí. Se entrou mais dinheiro, se saiu mais dinheiro. Esse é o livro caixa, é um livro contábil, um livro de cálculo, né? Com uma coluna de crédito, uma coluna de débito, faz o somatório e ao final você sabe se entrou mais dinheiro, se você teve um resultado positivo, ou se saiu mais dinheiro, você teve um resultado negativo. Esse é o livro caixa, livro contábil. Só que a lei não quer o livro caixa, a lei quer o livro diário. E, na verdade, o livro diário ele é mais completo que o livro caixa. Por quê? O livro diário, ele traz, na verdade, a descrição das atividades, mais o fluxo de caixa. Se daquela atividade entrou ou saiu dinheiro, né? E o que a lei quer é o mais completo, que é o livro diário. Descrição das atividades, mais fluxo de caixa. Né? Então, na verdade, o que a gente faz mesmo, né, apesar de todo mundo chamar de livro caixa, o que a gente faz mesmo é o livro diário, que é o que a lei obriga aí. Porque normalmente nós fazemos isso dentro das empresas, que descrever as atividades, o que foi feito dentro naquele dia aí. E é isso que a lei quer. E, pessoal, se porventura vocês são empresários ou trabalham numa empresa e estão fazendo só livro caixa, que é aquele livro contábil, 2 colunas, só continha, sem descrever as atividades, vocês estão irregulares. A lei quer o mais completo, a lei quer o livro diário, a lei quer a descrição das atividades aí. Mais detalhes sobre isso com o contador, né? Porque, como eu disse, eu não tenho contabilidade, né? Não fiz contabilidade, então eu também não tenho informações técnicas realmente, né, de escrituração de livros empresariais. Isso é a atividade do contador. Mas, né, para a gente aqui, para fins de regularidade perante o direito, a gente precisa saber que a lei quer o mais completo possível, né, com descrição das atividades aí, que é esse livro diário. Bom, pessoal, terminamos aí, né, essa ideia, então, de livros empresariais. Vimos que o livro obrigatório para todos é o diário, sem prejuízo de outros livros, como ata de assembleia, registro de duplicata, aí, né? E a gente pode, e esses livros empresariais, seja por meio físico, seja por meio eletrônico, eles têm que ser levados para autenticação na junta comercial. E agora, então, a gente pode evoluir um pouquinho, né? Estudando algo que é mais jurídico, né? Que são os princípios que regem os livros empresariais, né? Então, vamos estudar agora os 2 princípios que regem os livros empresariais. Pessoal, e os livros empresariais, juridicamente falando, eles são regidos por 2 princípios. O primeiro é o princípio da sigilosidade. E o segundo princípio é o princípio da eficácia probatória. O segundo princípio é o princípio da eficácia probatória. Vamos começar pelo princípio da sigilosidade. Pessoal, pelo princípio da sigilosidade, significa que os livros empresariais são sigilosos, significa que os livros empresariais são segredos do próprio empresário, né? O empresário ele é obrigado a escriturar o livro, ele é obrigado a autenticar o livro perante a junta comercial e só ele guarda o livro é segredo dele. O que ele faz ou deixa de fazer só interessa
para ele, né? Então, os livros aí, eles são sigilosos, eles são segredos do empresário, né? Eles são segredos do empresário. E essa é a regra, essa é a regra. Os livros são sigilosos, o empresário não divulga esses livros e nem é obrigado a divulgar esses livros. Ele é obrigado a autenticar na junta, mas ele não divulga, ele não é obrigado a divulgar esses livros aí. Porém, como toda boa regra, tem a sua exceção, né? Porém, como toda boa regra, tem a sua exceção. A regra é o sigilo, é o segredo. Mas, excepcionalmente, é possível a quebra do sigilo, a quebra do segredo dos livros empresariais. Porém, a quebra do sigilo é exceção. E como exceção, ela não pode acontecer em todo e qualquer caso. Ela só pode acontecer em casos específicos, em casos excepcionais. E a gente precisa ver, então, agora, quais são esses casos específicos, quais são esses casos excepcionais que permitem a quebra do sigilo dos livros empresariais. E o primeiro caso, pessoal, o primeiro caso que permite a quebra do sigilo, a quebra do segredo dos livros empresariais, é para o fisco. O primeiro caso é para o fisco. E o que é fisco? Fisco são os agentes fiscalizadores tributários. Agentes fiscalizadores tributários. Para quê? Para fins do Estado poder arrecadar tributo, né? Para fins do Estado poder arrecadar tributo, né? Então, o empresário, ele lança suas atividades, essas atividades podem ser fatos geradores tributários, podem gerar, né, a necessidade do recolhimento, do pagamento de um tributo, e para fiscalizar se os tributos estão sendo gerados e pagos, né, o fisco, então, ele tem acesso aos livros empresariais. Ele tem acesso aos livros empresariais, né? E veja que, como a ideia aí é a análise dos livros para verificar se houve lançamento tributário e para verificar se houve pagamento desse tributo, o fisco, gente, ele tem acesso total aos livros empresariais, né? O fisco, ele tem acesso total aos livros empresariais. Então, ele pode chegar na empresa e pedir para ver, me mostra os livros empresariais aí, né? E aí o empresário tem que mostrar, né? Ou o livro físico ou o registro de computador, né? Tem que ser tudo exibido ao fisco aí. E se o fisco requer os livros e o empresário se nega, o fisco, ele pode entrar com uma ação de exibição de documento, né, perante o juiz, e aí o juiz vai determinar a exibição total dos livros empresariais. E se o empresário não cumpre a determinação judicial, o juiz, ele pode determinar até a busca e apreensão desses livros. Olha só, né? A partir, então, de um pedido do fisco, o juiz determina a exibição, e se não for exibido, o juiz pode determinar até a busca e a apreensão desses livros. Gente, e esse é o motivo pelo qual os empresários não gostam muito de escriturar e autenticar os livros empresariais, porque se ele realmente, né, lavra, né, escritura e autentica de todas as suas atividades, ele está documentando as suas atividades. E se essas atividades são fatos geradores de tributo, né, ele vai ter que pagar o tributo, né, e o fisco vai ter acesso a isso. E se ele não pagar, então, né, o fisco vai multá-lo, aí depois vai lançar o tributo e vai executá-lo, né? Então, o empresário não gosta muito de lavrar livro empresarial por conta disso, porque se ele lavra, ele está documentando tudo que ele faz, inclusive fatos geradores tributários, e aí ele vai ter que recolher o tributo respectivo, né? Não tem jeito, né? Então, por isso que no dia a dia aí a galera não gosta muito, eu tenho preconceito com os livros empresariais. Mas não é questão de gostar ou não gostar, é obrigação, tem que fazer, né? A lei determina isso sob pena de irregularidade, né? Bom, pessoal, e a segunda exceção à sigilosidade? A segunda exceção à sigilosidade é do juiz, né? É do juiz. A primeira é do fisco, e se o fisco não conseguir, ele recorre ao juiz. E a segunda exceção é diretamente o juiz, né? A segunda exceção é diretamente o juiz. Então, o juiz, ele pode quebrar também o sigilo dos livros empresariais, né?
e determinar a exibição desses livros empresariais. Só que aqui tem uma diferença, pessoal. Aqui tem uma diferença. Enquanto o fisco ele pode, de cara, determinar a exibição total dos livros empresariais, tudo, o juiz, em regra, ele não pode fazer uma exibição total. O juiz, ele tem como possibilidade, como regra aí, a exibição parcial dos livros empresariais, né? Então, o juiz, ele pode quebrar o sigilo dos livros empresariais, mas ele não pode, de cara, determinar exibição total, né? O juiz, ele é livre aí para quebrar o sigilo, mas ele só pode fazer, em regra, exibição parcial dos livros empresariais, ou de um livro indeterminado, ou de um período indeterminado. Então, ó, exibe os registros aí do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 2 de setembro de 2020. Um período determinado. Aí ele não vai quebrar tudo, exibir tudo. Ele vai determinar, né, algo que vai quebrar de um período indeterminado. Isso a gente chama de exibição parcial. Essa é a regra, né? O juiz, então, ele é livre para quebrar o sigilo, mas ele fica limitado a uma exibição parcial. Porém, excepcionalmente, o juiz ele vai poder fazer igual ao fisco. Excepcionalmente, o juiz ele vai poder fazer igual ao fisco, né? E de que forma? Fazendo exibição total. Excepcionalmente, o juiz vai poder fazer igual ao fisco e determinar a exibição total. Porém, o juiz ele só pode determinar a exibição total em 2 casos, né? A lei é bem restrita ao juiz. O juiz ele só pode determinar a exibição total em 2 casos. Primeiro caso, em caso de sucessão de empresa, Segundo caso, em caso de falência, né? Então, na grande maioria dos casos, o juiz só pode determinar a exibição parcial. Porém, em 2 casos específicos, e só nesses 2 casos específicos, que é a sucessão de empresa ou a falência, o juiz vai poder determinar a exibição total desses livros. E por que nesses 2 casos a lei permite, e só nesses 2 casos a lei permite a exibição total pelo juiz? Porque nesses 2 casos não tem jeito. Esses 2 casos, pelos próprios fatos, exigem exibição total. E a gente, então, vai comentar cada um deles e vocês vão verificar por que nesses 2 casos o juiz pode determinar a exibição total dos livros empresariais ou mais, né? Nesses 2 casos o juiz tem que determinar a exibição total, não tem outro jeito. Começando aí pela falência. Pessoal, a falência é o fim da empresa. Acabou a empresa. Já era a empresa. Não tem mais empresa. E aí, o que a gente faz? A gente transforma o que era empresa em uma massa falida. E por que massa falida? Porque mistura ali dentro tudo que a empresa tem, tudo que a empresa deve, vende tudo que a empresa tem e paga o quanto possível o que a empresa deve. De modo que, para ter falência, para ter massa falida, a gente precisa saber tudo. Tudo que ela tem, tudo que ela deve, vender tudo que ela tem para pagar tudo que ela deve, ou quanto possível. E a única forma de descobrir tudo isso é fazendo a exibição total dos livros empresariais. Até porque, na falência, a empresa já era. Então, não tem por que mais manter segredo. A empresa já fechou, vai ser fechada, então não tem por que manter segredo, né? E aí, então, a falência permite, mais que isso, a falência exige a exibição total dos livros empresariais para poder apurar a massa falida. Tudo que ela tem, tudo que ela deve, vender tudo que tem para pagar tudo que ela deve ou quanto possível aí, né? Então, a falência é caso de exibição total. O juiz, ao decretar a falência de uma empresa, ele nomeia o administrador judicial e ele determina que a empresa, que os sócios, que os administradores da empresa exibam tudo, liberem tudo para esse administrador judicial aí poder atuar, né? Então, a falência é um caso de exibição total pelo juiz.
E o segundo caso, pessoal, de exibição total pelo juiz, né, está em caso de sucessão de empresa. Em caso de sucessão de empresa, né, o juiz ele pode determinar a exibição total dos livros empresariais. Pessoal, o que é a sucessão de empresa? É a substituição de uma empresa por outra. Mas sabe o que acontece quando ocorre sucessão de empresa, substituição de uma empresa por outra? Todas as dívidas da empresa anterior vão para a nova empresa. Todas as dívidas da empresa anterior vão para a nova empresa. Então, a gente precisa saber tudo que a empresa anterior tinha e devia, porque o que ela devia vai ficar para a nova vai ter que pagar. E para a gente saber tudo que ela tinha, tudo que ela devia, só tem um jeito, fazendo a exibição total dos livros empresariais, né? Então, no caso de sucessão de empresa, né, a gente exibe, o juiz determina a exibição total dos livros empresariais da empresa antiga, porque tudo que a empresa antiga devia recai, né, na empresa nova, a empresa nova ela vai ter que pagar. Ela vai ter que pagar. Pessoal, isso é extremamente comum, né? Isso é extremamente comum aí, né? Por exemplo, né, nós tínhamos aqui em Jales, em Santa Fé, em Fernandópolis, um supermercado de origem, né, cujos donos eram de origem portuguesa, né? De origem lusitana, né? E esse supermercado ele foi comprado, os estabelecimentos empresariais desse supermercado de origem portuguesa, de origem lusitana, foi comprado por um supermercado cujo dono tem origem nipônica, japonesa, aí, né? E para meio entendedor, né? E para bom entendedor, meia palavra basta. E esse novo supermercado de origem nipônica, né? De dono de origem nipônica, ele, ao comprar os estabelecimentos do antigo supermercado de origem portuguesa, de origem lusitana, sucedeu esse antigo supermercado, inclusive herdando as dívidas desse antigo supermercado, né? Dívidas trabalhistas, dívidas tributárias. O novo dono, a nova empresa de origem, né, de dono de origem nipônica, assumiu aquelas dívidas, teve que pagar. E para saber, então, quais eram as dívidas, né? Quais eram as dívidas, não tem jeito. Tem que determinar a exibição dos livros empresariais. Aí, né? Determinar a exibição dos livros empresariais, né? Outro exemplo, pessoal. Uma determinada universidade, né? Ela tinha um nome, uma razão social. Ela foi vendida, né? Aí mudou de nome, mudou de razão social, mudou de dono, mas precisa saber o que ela devia anteriormente, se é que devia, o que ela devia anteriormente. E a única forma de descobrir isso é com a exibição dos livros empresariais, né? Exibição total dos livros empresariais. E, nesse caso, então, o juiz pode determinar essa exibição total. E, com isso, a gente terminou a sigilosidade, que é a regra, que é o segredo. Terminamos as exceções à sigilosidade, vendo que essas exceções são de duas ordens. São ao fisco, e aí o fisco pode exibir totalmente os livros empresariais. Se não conseguir, pede exibição ao juiz, e o juiz, para o fisco, determina a exibição total. Ou então, a exceção é para o próprio juiz, diretamente, sem participação do fisco, diretamente pelo juiz. Nesse caso, para o juiz, a regra é que o juiz possa fazer apenas exibição parcial, de um livro, de uma parte do livro, de um período do livro. Ou então, né, excepcionalmente, o juiz poderá fazer exibição total, mas a exibição total ao juiz restringe-se a apenas dois casos, em caso de falência ou em caso de sucessão de empresa. E com isso, então, a gente terminou o nosso conteúdo programado para a aula de hoje, né? Eu vou interromper a gravação para o vídeo não ficar muito grande, agradecendo a presença e a paciência de todos, né? Desejando uma excelente semana, né? E a gente retorna semana que vem, mas a gente continua batendo um papo aqui. Um abraço a todos. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta?